Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que ocupa cada vez mais espaço no debate público nacional: o mercado de habitação. Num contexto de subida acelerada dos preços das casas e do valor das rendas, o acesso à habitação tornou-se motivo de intensa discussão nos últimos anos, incluindo neste podcast. O problema não é exclusivo de Portugal, traduz tendências e desafios globais observados em várias economias desenvolvidas, cada uma com especificidades nacionais. No último Boletim Económico, o Banco de Portugal deu mais um contributo para este debate ao apresentar um estudo sobre a habitação, focando-se num ângulo específico, as pressões demográficas, como elas influenciam as dinâmicas do mercado e que soluções podem ser consideradas. Para nos falar sobre algumas das principais conclusões, temos hoje connosco duas das autoras do estudo, Sónia Costa e Carla Soares, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindas. Como eu disse na introdução, este estudo surge aqui num contexto de algum debate sobre dificuldades de acesso à habitação. Portanto, Sónia, se calhar começávamos por descrever um bocadinho, por descreveres um bocadinho com mais detalhe este contexto que eu referi brevemente e porquê esta decisão de se concentrarem na demografia. Boa tarde, Nuno. Pois, como tu disseste, a motivação para estudarmos o mercado foi precisamente a grande deterioração do acesso. Assim, nos últimos anos temos tido um crescimento muito favorável do rendimento das famílias, mas o crescimento dos preços das casas e das rendas tem sido ainda bastante maior. E, portanto, neste momento é muito difícil para uma família portuguesa arrendar ou comprar uma casa. Isto diminui o bem-estar das famílias, tem consequências negativas para a economia também. Quando é mais difícil comprar uma casa ou arrendar, muitas das decisões de constituição de família, por exemplo, são adiadas. A mobilidade das pessoas ao longo do território também se reduz. E, portanto, é um tema muito relevante e pareceu-nos que era importante tentar quantificar alguns fatores subjacentes a esta dinâmica do mercado. Decidimos focar-nos nos fatores demográficos porque estes são um determinante muito importante da procura. Quando nós pensamos na procura de habitação, o principal motivo para essa procura é ter uma casa própria, uma casa para as pessoas morarem, não é? E isso depende do número de famílias que residem no país e o número de pessoas que residem depende dos fatores demográficos, ou seja, sei lá, do número de nascimentos, do número de mortes, dos fluxos migratórios, da dimensão das próprias famílias e, portanto, no tema em destaque, centramos-nos grande parte da análise nestes fatores. Então, vamos começar, então, dividindo em duas partes, vamos começar pelo lado da procura. Como é que tem evoluído o número de famílias em Portugal, Carla? E já agora, qual é o motor desse crescimento? Ele se calhar não é estanque. Certo, não. Ao longo dos últimos 45 anos, que é o que nós temos aqui no período da análise do tema em destaque, temos um aumento do número de famílias em Portugal. De cerca de 35 mil famílias por ano. Embora este ritmo alterou-se ao longo do tempo. O maior crescimento ocorreu no período entre 1991 e 2011, com um crescimento de cerca de 47 mil famílias em média por ano. Nos 10 anos seguintes houve uma desaceleração que, a partir de 2021, voltamos a ver aqui um forte crescimento do número de famílias para cerca de 36 mil famílias em média por ano. Quanto ao principal motor do crescimento, este também se alterou um bocadinho ao longo do tempo. Até 2021 foi principalmente por via da redução do número, da dimensão das famílias. Em 1981, uma família residente em Portugal era constituída em média por 3,4 elementos. Em 2025, esta família é constituída em média por 2,5 elementos. Isto cria uma pressão extra, não é? Sim, ou seja, temos aqui para a mesma população, temos mais famílias. E se pensarmos no que é que aconteceu de alterações demográficas neste período, em particular temos aqui aumento da esperança de vida, redução da fertilidade, redução no número de uniões familiares, é fácil percebermos porque é que temos agora famílias mais pequenas. A partir de 2021, nós não temos informação no census que nos permita perceber como é que terá evoluído aqui a dimensão das famílias em Portugal. Mas temos que um fluxo de imigração líquida bastante elevado que justifica que este terá sido o principal fator por trás do aumento no número de famílias em Portugal, que mais que compensou a redução que teríamos por via do saldo natural negativo. Se assumirmos diferentes hipóteses para a dimensão média das famílias em Portugal nestes últimos 4 anos, não altera o principal motor daqui do crescimento do número de famílias nestes últimos 4 anos. E agora, indo ao outro lado, Sónia,
Portanto, do lado da oferta, o número de novos alojamentos não está a acompanhar este ritmo que estávamos a descrever agora do lado da procura, certo? Estamos muito longe do ritmo que já tivemos ali entre a década de 80 e 2011? Sim, é verdade que desde 2011 para cá o crescimento da oferta de alojamentos familiares tem ficado aquém do aumento da procura por residências habituais, ou seja, das casas para as pessoas morarem. Nos 10 anos, entre 2011 e 2021, o número de alojamentos familiares aumentou a um ritmo de 11 mil por ano e a procura de residências principais a um ritmo de 15 mil. Portanto, logo aí houve uma pequena diferença. Nos anos mais recentes, esta diferença agravou-se, portanto, mais precisamente entre 21 e 24, o aumento da oferta até duplicou para 22 mil, face ao que tinha sido nos 10 anos antes, mas o crescimento da procura ainda subiu mais e situou-se nos 35 mil. E isto contrasta com o que tu tinhas referido, ou seja, no período anterior acontecia o contrário, o crescimento da oferta era muito superior ao crescimento da procura. E, portanto, nessas décadas, entre 81 e 2011, o que aconteceu foi um acumular de residências secundárias e de alojamentos vagos, porque estávamos com um crescimento da oferta em média por ano de 82 mil. Ou seja, compara com 22 mil agora, era quase 4 vezes maior. E o que é que conseguimos encontrar motivos para esta diminuição do ritmo de novos alojamentos? O que é que aconteceu, no fundo, o que é que aconteceu ao setor ou a este mercado? Pronto, o grande ajustamento que ocorreu em baixa na oferta ocorreu durante a crise financeira e de dívida soberana. Mais precisamente aí entre 2008 e 2014. Nesse período, o crescimento da procura reduziu-se muito, o acesso ao financiamento também se tornou mais difícil, quer das famílias, quer das próprias empresas de construção. Portanto, neste contexto, a atividade e o emprego no setor da construção contraíram-se fortemente, atingiram níveis mínimos de cerca de metade do período que tinham, dos valores que tinham antes da crise. A rendibilidade do setor tornou-se negativa, só voltou a valores positivos em 2016. Agora, nos últimos anos, a atividade tem vindo a recuperar e a responder gradualmente ao aumento da procura. A situação financeira no setor já é bastante positiva, também a rendibilidade aumentou, o endividamento reduziu-se. Este tipo de indicadores até se situam em níveis bastante mais favoráveis do que estavam no período antes da crise. Apesar disso, a atividade está abaixo. E porquê é que ainda está abaixo, se a situação financeira é boa? Bom, um dos fatores é que a oferta de construção demora sempre algum tempo a reagir. Não é interruptor, não é? Que ligamos e desligamos. Exatamente. Entre a decisão de construir uma casa e tê-la pronta, passam muitas vezes vários anos. E, portanto, é de esperar algum desfazamento entre a resposta da oferta face às pressões da procura. Por outro lado, os dados mostram-nos que a produtividade no setor da construção é relativamente baixa. Estamos com uma taxa de utilização da capacidade muito elevada, ou seja, não há muita capacidade disponível para se produzir mais. E depois há vários fatores que também podem limitar o crescimento e que são importantes, como existem atualmente requisitos de construção que são bastante mais exigentes do que no passado, as políticas de solo também são mais restritivas, temos processos de licenciamento que são demorados e depois, acima de tudo, também temos muita dificuldade em contratar mão de obra qualificada. Com a crise, muita mão de obra deixou o setor e agora é mais complicado ter mão de obra com experiência nas atividades. E Carla, quando juntamos, portanto, temos estes dois elementos que acabámos de descrever, do lado da procura e do lado da oferta. Quando juntamos, o que nós temos é aqui um desfazamento ou um desalinhamento. É essa a fonte de pressão no mercado. E se calhar ele não é também exatamente igual pelo país todo, não é? E se calhar é relevante abordarmos um bocadinho esse ângulo. Exato, sim, de facto, esta variação diferente entre a procura por habitação de casas para as pessoas morarem e esta oferta de alojamentos é o que cria, é um dos fatores que pode criar pressão sobre o mercado. E o que observamos é que nos últimos 15 anos este desalinhamento tem aumentado e temos um aumento do número de famílias superior ao aumento do número de alojamentos de 14 mil alojamentos em média por ano. E, de facto, também vemos que este desalinhamento, digamos, não foi igual no país todo.
Em cerca de metade dos municípios, verificamos este desalinhamento entre a variação da procura e a variação da oferta, e é de referir também que nestes municípios concentram cerca de 2/3 das famílias do país. E que municípios são estes? Em termos relativos ao número de famílias residentes, este desalinhamento é mais acentuado em Odmira, na zona do Oeste e Val do Tejo e na região centro. Uhum. O estudo olha também para o que nós chamamos de residências secundárias e vagas. Portugal tem muitas residências vagas. Se calhar, para responder a esta pergunta, temos que fazer alguma comparação com outros países, não é? Exato. Sim, de facto, Portugal é um dos países europeus com uma maior percentagem de residências vagas e alojamentos vagos. Se pensarmos em percentagem do total de alojamentos, temos 19% de residências secundárias e 12% de alojamentos vagos, isto medido em 2021. Uhum. No entanto, quando comparamos com outros países do sul da Europa, como Espanha, Itália e Grécia, estamos em níveis comparáveis com estes países. Por isso, isto introduz aqui alguma relatividade. Esta percentagem de residências secundárias e alojamentos vagos resulta do crescimento da oferta de alojamentos superior ao crescimento do número de famílias no período anterior a 2011. Portanto, estás a descrever aquilo que a Sónia estava a referir há pouco, não é? Exato. Temos então, tivemos uma acumulação de residências secundárias e alojamentos vagos, que resultou deste diferencial do crescimento entre a oferta de alojamentos e o crescimento do número de famílias até 2011, que resultou aqui numa acumulação de 42 mil residências secundárias e alojamentos vagos, em média, por ano. Uhum. A partir de 2021, tivemos então uma reversão entre o crescimento da oferta, passou a ser inferior ao crescimento do número de famílias, e isto implicou uma redução no número de residências secundárias e alojamentos vagos de cerca de 2,2%. A partir de 2021, e como já referimos anteriormente, nós não temos dados para os censos, por isso não temos dados efetivos sobre a ocupação dos alojamentos. No entanto, para acomodar este desalinhamento entre a procura e a oferta, estimamos que terá então ocorrido uma redução adicional no total destes 4 anos de 57 mil alojamentos, que corresponde a cerca de uma redução de 3% no número total de alojamentos vagos e secundários. Como estávamos a debater há pouco, esta realidade não é uniforme por todo o país, certo? Portanto, o estudo até refere a possibilidade ou não, e é um debate que existe, por vezes até nos mídias, a possibilidade ou não dos alojamentos vagos poderem mitigar esta pressão que existe do lado da procura, esta pressão demográfica. Isso verifica-se em algumas partes do país? E já, se calhar, mais relevante, onde é que não se verifica isso? Exato. É essa a ideia que está por trás desta nossa estimativa que temos no tema em destaque sobre o número de alojamentos vagos que poderíamos ter agora em 2024. E o que estimamos é que a maioria dos municípios continua a ter um número total de alojamentos vagos relativamente elevados, após ter ajustado para este diferencial entre o crescimento da procura e o crescimento da oferta. E, em particular, uma percentagem de alojamentos vagos superior a 4%, que é uma percentagem que aqui consideramos como a necessária para que o mercado da habitação possa funcionar de modo adequado e ágil. No entanto, se considerarmos apenas aqueles alojamentos que são classificados para vagos para venda ou arrendamento, a situação já não é assim tão homogénea no país. E aqui existem 72 municípios em que este número de vagos não é suficiente para acomodar o tal aumento do número de famílias após 2021 e ainda assim manter esta taxa de alojamentos vagos superior a 4%. E estes municípios localizam-se sobretudo então, na área metropolitana de Lisboa, do Porto, na Grande Lisboa, no Oeste, na região de Aveiro e na Península de Setúbal. Uhum. E Sónia, vale a pena, agora na nossa conversa, refletirmos um bocadinho sobre que possíveis soluções se calhar é forte, pelo menos mitigantes, que poderíamos encontrar para aliviar esta pressão.
Em que áreas é que as políticas públicas poderiam, se calhar, ser mais eficazes? Conseguimos ter algumas pistas, pelo menos? Sim, nós tentamos, são só pistas mesmo, não fazemos nenhuma análise muito rigorosa sobre isso, mas é uma reflexão. E, portanto, em geral, políticas que incentivem a oferta de residências principais, quer por via da utilização das casas vagas, quer por via de uma nova construção, serão úteis, não é? Para evitar a pressão, para aliviar a pressão do mercado. Portanto, começando pelas casas vagas, no tema em destaque enumeramos vários fatores que podem estar a contribuir para o seu número elevado. Em primeiro lugar, é importante termos presente que muitas destas casas vagas são antigas e necessitam de obras profundas de remodelação. Muitas têm também vários proprietários, em resultado de terem sido adquiridas em processos de herança, por exemplo. Portanto, esta conta de pegar só nos vagos e dizer só ocupássemos os vagos todos, há obstáculos para essa ocupação. Não é? Exatamente. Portanto, neste caso das casas antigas, nas casas que são propriedade de muita gente, a colocação no mercado muitas vezes não é rápida. E, portanto, políticas que promovam quer a reabilitação de imóveis, quer que facilitem os processos de habilitação de herdeiros, poderiam ser úteis nestes casos. Depois também temos muitos proprietários que têm casas vagas porque chegam à conclusão que, dado que o mercado tem tido um comportamento tão dinâmico dos preços, que é rentável ter as casas paradas e preferem nem sequer as colocar no mercado de arrendamento porque tem riscos e pode-lhes causar problemas e portanto... Passa a ser só um ativo de investimento. Exatamente. A habitação acaba por não ser uma habitação. É uma casa que não está a ser usada como habitação. Pronto, e isto acontece porque, sei lá, o mercado de arrendamento em Portugal tem tido revisões sucessivas das leis, não é? Por outro lado, temos processos de despejo que também podem ser lentos e complexos. Depois, quando pensamos na rentabilidade, também temos que pensar os impostos. Atualmente, muitas das casas têm valores patrimoniais reduzidos, principalmente as mais antigas, e isso faz que o imposto que a pessoa paga, o IMI, pese para muitas famílias relativamente pouco na sua situação financeira, em particular quando é comparado com o imposto sobre a transação que se paga nas mais-valias, etc., nas vendas. E, portanto, políticas que alterem estes vários aspectos, como sejam a redução da instabilidade jurídica e fiscal no mercado de arrendamento, a agilização de contenciosos de natureza jurídica, uma eventual revisão da tributação sobre imóveis, todas elas têm o potencial de contribuir para que os proprietários de casas vagas decidam vendê-las ou colocá-las no mercado de arrendamento. É claro que este tipo de medidas tem que ser necessariamente acompanhado de mais construção também. Até como a Carla explicou, existem muitos municípios em que o número de casas vagas não são suficientes já neste momento para responder à procura de residências habituais. E, portanto, também é importante que existam medidas que promovam a capacidade de mais construção de novos alojamentos. Portanto, aquilo que estavas a referir agora é apontado, existe relativo consenso em que é preciso construir mais. Os dados de licenciamento sugerem que devemos esperar que isso aconteça nos próximos anos, como uma espécie de indicador avançado para o número de alojamentos futuro? Sim, os dados dos fogos licenciados apontam para um número de fogos superior àqueles que estão a ser construídos e, portanto, isto diz-nos que nos próximos 2 anos a construção vai continuar a aumentar o ritmo. Há uma coisa que ainda esteja a travar o setor? Sim, há fatores que alguns deles já referi antes, que têm a ver com a produtividade baixa, os processos de licenciamento demorados e também as dificuldades em contratar mão de obra qualificada. Relacionado com isso, nós sabemos que os fluxos de imigração deverão travar nos próximos anos. Ou pelo menos projetamos que isso aconteça. Pode prejudicar o setor da construção nessa procura por mão de obra que estavas a referir ainda agora? Sim, certamente, porque o número de trabalhadores estrangeiros no setor tem aumentado de forma muito acentuada na última década e tem sido essencial para a expansão da atividade. Só para termos uma ideia, no final de 2024, 30% dos trabalhadores eram estrangeiros, enquanto em 2014, 2015 eram 3%. Este aumento da mão de obra estrangeira também tem sido muito importante no rejuvenescimento da idade dos trabalhadores, que estavam a envelhecer muito na sequência da crise e de todas as saídas. Portanto, em 24, metade dos trabalhadores que tinham menos de 35 ou entre 35 e 54 anos eram estrangeiros. Nos mais idosos, com mais de 55 anos, aí já só 5% é que eram estrangeiros. Carla, Sónia,
Muito obrigado pela reflexão que nos deixaram sobre um ângulo tão relevante para o debate sobre habitação em Portugal. Esta não será certamente a última vez que o tema virá a este podcast. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. Mercado da habitação em Portugal, uma quantificação das pressões demográficas, é o título do tema em destaque do Boletim Económico de dezembro e é assinado por Sónia Costa, Carlos Santos e Carla Soares. Tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultada em bportugal.pt. Siga-nos também no LinkedIn, Instagram e Blue Sky. Até breve!